Nesse vídeo eu vou falar sobre o câncer de esôfago. Câncer de esôfago é um câncer altamente letal, com sobrevida em 5 anos de 15 a 20%, e a maioria dos pacientes já apresentam metástase no diagnóstico. Representa a 6ª causa de morte por câncer no mundo, então é um câncer altamente letal. Os 2 principais tipos histológicos do câncer de esôfago são o carcinoma espinocelular ou escamoso e o adenocarcinoma. Entre os benignos, o leiomioma é o mais comum. Então, entre os malignos, a gente vai ter principalmente espinocelular ou escamoso, adenocarcinoma. E entre os benignos, os leiomiomas. Os carcinomas espinocelular, também chamado de escamoso, e adenocarcinoma representam 90% dos casos de câncer de esôfago. Então, 90% dos casos de câncer de esôfago são ou uma espinocelular ou um adenocarcinoma. O espinocelular é mais comum em homens, numa relação de 3:1, e o adenocarcinoma também é mais comum em homens, numa relação de 15:1. E geralmente aparece entre 40 e 50 anos de idade. O carcinoma escamoso, nos países em desenvolvimento, como o Brasil, é o tipo histológico mais comum. Nos Estados Unidos, até pouco tempo, representava 90% dos casos de câncer de esôfago. Mas hoje, nos países em desenvolvimento, não se sabe muito bem por que isso está acontecendo. Hoje, o carcinoma escamoso representa, de 90%, ele passou agora a 30%, 40% dos casos de câncer de esôfago. Então, hoje, o adenocarcinoma é o tipo histológico mais comum, por exemplo, nos Estados Unidos e nos países em desenvolvimento. Mas aqui a gente tem ainda o espinocelular como o tipo histológico mais comum. O espinocelular, o carcinoma escamoso, ele está presente principalmente no terço médio do esôfago. 50% dos tumores escamosos se encontram no terço médio do esôfago, 35% no terço inferior e 15% no terço proximal. Então, do carcinoma escamoso, mais comum a gente encontrar ele no terço médio, depois no terço inferior. Os principais fatores de risco para carcinoma escamoso são etilismo e tabagismo. Então, são os 2 principais fatores de risco para o carcinoma escamoso. Eles têm, por si só, eles aumentam o risco de carcinoma escamoso, e quando os 2 estão juntos, a gente tem um sinergismo nesse risco. Então, a gente tem um risco ainda maior. Então, se falar em carcinoma escamoso, a gente vai pensar sempre em álcool, o consumo de bebida alcoólica, e tabagismo, mas nós temos outros fatores de risco, como o consumo de bebidas quentes. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem mais câncer de esôfago no sul, justamente pelo hábito de consumo do chimarrão. A gente tem uma doença autossômica dominante chamada tilose hereditária, que se caracteriza por uma hiperceratose das regiões palmar e plantar. E esses pacientes, eles geralmente têm 40% de risco a mais para ter o câncer de esôfago. Quando a gente tem associação da hiperceratose, da tilose, com o carcinoma, com o câncer de esôfago, a gente chama de síndrome de Howell-Evans. Tá? Então, a síndrome tilose hereditária se caracteriza por uma hiperceratose nas regiões palmar-plantar, e aumenta o risco de câncer de esôfago. E a associação da tilose com o câncer a gente vai chamar então de síndrome de Howell-Evans. Um outro fator de risco é a síndrome de Plummer-Vinson. A síndrome de Plummer-Vinson, ela se associa à deficiência de ferro. O ferro ele é importante para algumas enzimas da mucosa e submucosa esofágica. Então, a deficiência de ferro pode proporcionar o aparecimento de uma membrana esofágica.
e o paciente geralmente evolui com disfagia. Então, ao aparecimento da síndrome de Plummer-Vinson, que geralmente está relacionada à deficiência de ferro e formação de uma membrana na mucosa esofágica, aumenta o risco de câncer de esôfago. Acredita-se que seja por deficiência de ferro, porque em muitos casos a reposição de ferro melhora a síndrome de Plummer-Vinson. Outros fatores também, estenose cáustica, né? Então o paciente às vezes usou algum medicamento que levou a uma estenose cáustica do esôfago. A acalásia, que a gente já viu então, que é uma estenose, né, da parte distal do esôfago, é uma contração mantida do esfíncter esofágico inferior, também aumenta o risco de carcinoma escamoso. O consumo de alimentos ricos em nitrosaminas, então alimentos enlatados, defumados, podem estar associados também a um risco aumentado de câncer de esôfago. Tem a questão genética, né? A história familiar também é importante para o carcinoma escamoso. Mas lembrar, carcinoma escamoso, álcool e cigarro são os principais fatores de risco. Em relação ao adenocarcinoma, né, que até então era um tipo histológico menos comum e que está aumentando, em alguns países até superando, em casos, o carcinoma escamoso, o adenocarcinoma ele é mais comum no terço distal. Por quê? Porque ele é originário da metaplasia de Barré. O que é a metaplasia de Barré? Se lá no carcinoma escamoso eu tenho o tumor originário do tecido epitelial normal do esôfago, no adenocarcinoma eu tenho a origem do tumor a partir da metaplasia de Barré. Então o que acontece? A metaplasia de Barré é uma complicação da doença do refluxo, então a hiperacidez crônica leva à mudança, né, da mucosa do esôfago, que passa de escamoso para um epitélio colunar, que é mais resistente ao ácido. Essa metaplasia pode evoluir para displasia e a displasia evoluir para câncer. Então, se eu falar em adenocarcinoma, a gente vai pensar em doença do refluxo, vai pensar em metaplasia de Barré e evoluindo então para o adenocarcinoma. Então, por isso, ele está presente mais na parte distal, justamente por causa do refluxo gastroesofágico. Os principais fatores de risco para o adenocarcinoma: metaplasia de Barré, doença do refluxo Barré, né? Metaplasia colunar, que evolui para displasia e adenocarcinoma. O tabagismo e obesidade. A obesidade ela também parece aumentar, né, o risco de refluxo e de esôfago de Barré, então aumenta também o risco de adenocarcinoma. E o tabagismo também é um fator de risco, então, tanto para o escamoso como para o adenocarcinoma. E os bisfosfonatos também parece ter uma relação com adenocarcinoma. Então, os bisfosfonatos são os medicamentos que a gente usa para tratar a osteoporose. Então, o FDA, por exemplo, até recomenda não usar bisfosfonatos em pacientes com esôfago de Barré. Então, para resumir, os principais fatores de risco para o escamoso: álcool, cigarro. O principal fator de risco para o adenocarcinoma: esôfago de Barré, que é originário, então, da doença do refluxo. Então, o carcinoma escamoso, ele é derivado do epitélio normal do esôfago, do epitélio estratificado não queratinizado. Já o adenocarcinoma, ele é derivado da metaplasia de Barré. Local mais acometido do escamoso: terço médio. Do adenocarcinoma: terço inferior, terço distal. Dentre os fatores de risco para o escamoso: etilismo, tabagismo. Para o adenocarcinoma: doença de refluxo, metaplasia de Barré. E o escamoso hoje ainda é mais comum nos países em desenvolvimento, enquanto que o adenocarcinoma ele é mais comum nos países desenvolvidos. Dentre os fatores protetores, nós temos alta ingestão de frutas, provavelmente pela questão dos antioxidantes. A infecção pelo Helicobacter pylori vai proteger do adenocarcinoma. Por quê? Porque a infecção pelo Helicobacter pylori vai levar a uma diminuição da produção ácida do estômago. Essa hipoacidez, essa diminuição da produção ácida vai diminuir o risco de você ter uma lesão
esofágica em decorrência do ácido, diminuindo o risco de evoluir para uma metaplasia de Barré. Inibidores da bomba de prótons também têm esse efeito protetor justamente pela diminuição da produção ácida. O uso de aspirina e AS consegue diminuir, em alguns estudos, 50% dos casos de adenocarcinoma e o carcinoma escamoso. E as estatinas também parecem diminuir em 28% o risco de adenocarcinoma. Em relação aos sintomas, os dois sintomas clássicos são disfagia e perda ponderal. Se eu falar em câncer de esôfago, a gente vai pensar em disfagia e perda ponderal. A disfagia, geralmente ela vai aparecer quando a gente tem uma obstrução de mais de 50% da luz do esôfago. E como é um câncer muito agressivo, geralmente o paciente também evolui com perda ponderal. Então o paciente pode apresentar também dor retroesternal, dispepsia, halitose, rouquidão, tosse crônica, hematemes, de sangramento do próprio tumor e dispneia. Então, mas lembrar sempre da disfagia e da perda ponderal. Diante de um paciente com disfagia, obrigatoriamente a gente tem que fazer um exame para avaliar essa disfagia. E o melhor exame, o exame padrão ouro para o diagnóstico do câncer de esôfago é a endoscopia com biópsia. Então, pela endoscopia, o médico consegue ver o tumor e consegue colher o material para análise histopatológica. Então, diante do paciente com disfagia, com suspeita de câncer de esôfago, a gente vai fazer a endoscopia com biópsia. Quando a endoscopia, quando o tumor ele é muito grande, obstrui a passagem do esôfago, a gente pode fazer uma esofagografia contrastada, que seria um exame indicado nesse caso, quando a gente não consegue passar a lesão. E aí a esofagografia pode nos dar uma ideia do tamanho e da dimensão do tumor. Depois que a gente fez o diagnóstico, suspeita, então paciente com tabagista, etilista, começou a ter disfagia, perda ponderal, a gente fez uma endoscopia, viu que tinha o tumor, fez a biópsia, a gente vai estadiar o tumor. O que seria o estadiamento? É uma avaliação da extensão da doença. Avaliar se o paciente já tem metástase, ou seja, tem metástase, não tem mais como a gente fazer, por exemplo, o tratamento curativo. Então a gente, para estadiar, vai usar o clássico TNM. Então, T, de tumor, vai avaliar a extensão do tumor na parede do esôfago. Então, T de tumor. Se a gente tiver o T0, sem tumor. TIs, displasia de alto grau. T1A, invasão da mucosa, e T1B da submucosa. Então, no esôfago, o esôfago ele só tem serosa na parte inferior. Então, no esôfago a gente tem mucosa, submucosa, muscular. Depois, se você tem um acometimento só da mucosa, T1A. Se comprometeu mucosa e submucosa, T1B. T2, comprometeu muscular. Então, T1, mucosa, submucosa, T2, muscular. T3, já passou da muscular e entrou na adventícia, mas sem penetrar as estruturas adjacentes. Então é só lembrar, mucosa, submucosa, muscular, adventícia. Cheguei no T3. E o T4 é quando já tem invasão de estruturas adjacentes. Se T4 tem invasão, mas o tumor ainda é ressecável, a gente vai chamar de T4A. E T4B, quando ele invade e é irressecável. Então, se você tem, por exemplo, tumor ressecável com invasão de estruturas como pleura, pericárdio ou diafragma, é um tumor que ainda pode ser ressecável, T4A. Se o tumor já invade a aorta, corpos vertebrais e traqueia, é um tumor irressecável, a gente vai chamar então de T4B. Então, o T vai avaliar a extensão do tumor na parede. Já TNM, N já avalia linfonodos. 75% dos pacientes com câncer de esôfago já tem comprometimento linfonodal. Então, N0 não tem comprometimento linfonodal. N1, a gente tem de 1 a 2 linfonodos regionais acometidos. Então, N1,
1 a 2 linfonodos. N2, 3 a 6 e N3 maior ou igual a 7 linfonodos comprometidos. Então, N0 não tem linfonodo, N1, 1 a 2, N2, 3 a 6 e N3 maior ou igual a 7 linfonodos regionais. E o M que vem de metástase. Então, M0 não tem metástase, M1, presença de metástase. Os principais locais que a gente tem metástase no câncer de esôfago: fígado, pulmão, adrenal e ossos. Fígado, pulmão, adrenal e ossos são os principais locais que a gente tem metástase. Para iniciar o estadiamento, o primeiro exame que deve ser realizado é a tomografia computadorizada: pescoço, tórax e abdômen. A TC, a grande importância dela é para avaliar se tem metástase. Então, se o paciente já tem uma metástase para o fígado, não adianta, ele não vai ter um tratamento curativo. Então, o estadiamento começa com a tomografia computadorizada, pescoço, tórax e abdômen, principalmente a procura de metástase. Ele consegue também avaliar a parede do esôfago e os linfonodos regionais, mas não é o melhor exame para isso. Então, a tomografia é muito interessante para avaliar a presença de metástase. Para avaliar o T e o N, né, se tem invasão, a invasão do tumor na parede e o comprometimento linfonodal, nós temos outro exame que é muito melhor, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então, primeiro exame, tomografia. A gente, pela tomografia, pode avaliar também o ângulo de picos. Quando esse ângulo, né, tem maior que 90 graus, indicando que o tumor está comprometendo muito a aorta, né, tem mais de 90 graus de contato com a aorta, indica que esse tumor já é também irressecável. Se for menor que 90, ele pode ser ainda ressecável. Então, se a TC é o melhor exame, então vamos imaginar que a gente fez uma TC e não viu nenhuma metástase. O próximo exame, então, a ser feito é o ultrassom endoscópico, que é o melhor exame, mais sensível e específico para avaliar o estadiamento T e N. Então, se eu falar qual é o melhor exame, se eu perguntar qual é o melhor exame para avaliar T, que avalia a extensão do tumor na parede, e para avaliar comprometimento linfonodal, o melhor exame é o ultrassom endoscópico. Tem boa acurácia para tumores precoces. E nos casos em que a gente já tem metástase, não precisa fazer, porque o paciente não vai receber tratamento curativo. Então, a indicação seria quando você fez a TC, não tem metástase, você vai fazer o ultrassom endoscópico para avaliar a extensão da doença na parede, além de avaliar quantos linfonodos regionais estão comprometidos. Então, essa tabela aqui mostra, ó, comparando o ultrassom endoscópico e a tomografia para avaliar T e N. E vocês podem ver que a sensibilidade, né, muito maior no ultrassom endoscópico para avaliar T e N. A gente pode usar também a tomografia por emissão de pósitrons, né, o PET. Ele é interessante, então, para avaliação de lesões ou imagens suspeitas e também para avaliar metástase à distância. O problema é que ele não está disponível em todos os locais, é de baixa disponibilidade e o custo é muito alto. Então, seria um exame para a gente avaliar lesões suspeitas e avaliar também a presença de metástases à distância. A laringotraqueobroncoscopia é indicada quando a gente quando tem tumores na região proximal do esôfago, no terço proximal, para avaliar a árvore traqueobrônquica. A gente vai avaliar comprometimento, então, dos brônquios, do próprio pulmão. Então, a laringotraqueobroncoscopia estaria indicada, então, nesses casos, quando a gente tem um tumor mais proximal. Em relação ao tratamento, boa parte dos pacientes eles não vão ter mais condições de ter o tratamento curativo. Geralmente são pacientes idosos, com doença avançada e com risco cirúrgico muito aumentado. Então, dependendo do estadiamento, a gente vai definir se esse paciente vai receber um tratamento curativo ou paliativo. Se já tiver metástase, não tem muito o que a gente fazer. Então, a gente vai dar o tratamento paliativo. Se for ainda uma doença muito avançada, o que a gente vai fazer? É dar conforto para esse paciente. É fornecer aporte hídrico e nutricional, né, de preferência pela boca, prover conforto, qualidade de vida,
Naqueles pacientes com muito desconforto, com muita disfagia, a gente pode fazer uma radioterapia para tentar melhorar os sintomas. E nos casos mais avançados, que o paciente não consegue deglutir, a gente vai ter que alimentar por uma outra via. Seria interessante ou a gastrostomia ou a jejunostomia. A cirurgia curativa, ela pode ser feita em alguns casos, principalmente nos casos que a gente tem T1, T2, T3 e T4 ressecável. Então, lembra de T4B, já tem invasão de estruturas adjacentes sem possibilidade de cura, né? É um tumor irressecável. Então, é T1, T2, T3 e T4 ressecável sem metástase, naquele paciente com um bom estado geral. Então, esses pacientes, eles podem, né, a gente pode tentar um tratamento curativo para eles. Qual seria o tratamento indicado? Seria a esofagectomia, tirou o esôfago, com linfadenectomia regional, tirar também os linfonodos regionais. No T1 então comete mucosa e submucosa, pode ser tentado a ressecção endoscópica, mas a maior parte dos oncologistas não recomendam, né? Ainda mais porque o câncer de esôfago, como eu falei, é um câncer altamente agressivo, então às vezes pode ter uma recidiva da doença. 40 a 50% dos pacientes, eles ainda se encontram no grupo ressecável, então a gente pode ainda, né, tentar o tratamento curativo desses pacientes, sendo que apenas 10 a 30% desses pacientes alcançam a cura a longo prazo. Radioterapia e quimioterapia. Geralmente eles não são usados de forma isolada. A radioterapia é muito mais para controle local do tumor, principalmente para diminuição do tamanho, né, naquele paciente, por exemplo, que tem muita disfagia. A quimioterapia pode ser usada para controle da disseminação do tumor nos linfonodos. E o uso da quimioterapia e da radioterapia pode se associar a uma melhora da qualidade de vida. Muitas das vezes podem ser usados também como terapia neoadjuvantes, ou seja, você vai usar uma quimioterapia antes da cirurgia, né, principalmente para aqueles pacientes T3, T4 e N1, que já tem comprometimento de linfonodos, e os quimioterápicos mais usados são fluorouracil, cisplatina e paclitaxel. Então, fluorouracil, cisplatina e paclitaxel. Então vamos lá para algumas questões. O melhor método para estadiamento do carcinoma epidermoide esofágico no pré-operatório em relação ao item T do TNM é ecoendoscopia. Então é ultrassom endoscópico. Lembrar, a gente vai fazer primeiro a TC para avaliar se tem metástase. Se não tem metástase, a gente vai fazer ultrassom endoscópico para avaliar a parede do esôfago e o comprometimento dos linfonodos. Então tanto T como N, o ultrassom endoscópico é melhor do que a tomografia. O tumor benigno mais comum do esôfago é leiomioma, correspondendo a 60% dos tumores benignos do esôfago. Então, paciente de 48 anos, sexo feminino, é submetida a uma endoscopia digestiva alta para investigação de queixas digestivas inespecíficas. O exame descobre pequena lesão elevada e não ulcerada no esôfago, distante 25 centímetros da arcada dentária superior. O resultado do exame histopatológico obtido por biópsia demonstra tratar-se de um carcinoma epidermoide que atinge a camada muscular. Qual das opções abaixo apresenta o estadiamento quanto à extensão do tumor, o exame complementar de melhor acurácia para avaliação locorregional da doença e a opção terapêutica mais adequada? Então vamos lembrar, quando acomete mucosa T1A, submucosa T1B, então quando muscular T2, T3 já compromete a adventícia e T4 já tem comprometimento de estruturas adjacentes. Então seria um T2, porque compromete muscular. O melhor exame para avaliar TN, né, a invasão local, é o ultrassom endoscópico e o tratamento seria a esofagectomia. Câncer de esôfago é a 6ª causa de morte por câncer em todo o mundo. Afirma-se que
Mais de 90% dos cânceres esofágicos e da junção esôfago-gástrica são carcinomas de células escamosas ou adenocarcinoma? Sim, aproximadamente 90% dos tumores de câncer são ou adenocarcinoma ou carcinoma epidermoide. A maioria dos pacientes com câncer de esôfago apresenta-se com disfagia e perda de peso, sintomas clássicos, né, do câncer de esôfago, perda de peso e disfagia. A ultrassonografia endoscópica, especialmente quando acompanhado por biópsia por aspiração com agulha fina, é o exame mais sensível para avaliar a profundidade da invasão do tumor primário, bem como o comprometimento dos linfonodos, com certeza. Então, o ultrassom endoscópico é o melhor exame para a gente avaliar a extensão local do tumor. Em relação aos fatores de risco para o desenvolvimento de carcinoma de esôfago, assinale a alternativa incorreta. O tabagismo e o álcool aumentam o risco de carcinoma esofágico, principalmente quando associados, com certeza, principalmente para o escamoso. A ingestão de líquidos quentes por longos períodos é considerado fator de risco para carcinoma, principalmente também para o carcinoma escamoso. A calásia pode ser considerada um fator de risco para adenocarcinoma? Pelo contrário, a calásia é o fator de risco então para o carcinoma escamoso. Adenocarcinoma a gente vai lembrar da doença do refluxo, da metaplasia de Barré, vamos lembrar dos bisfosfonatos, da obesidade e do tabagismo. Pacientes com síndrome de Plummer-Vinson apresentam risco aumentado de desenvolvimento de câncer de célula escamosa? Com certeza. A presença de epitélio metaplásico no esôfago distal está associada ao adenocarcinoma? Sim, principal fator de risco para o adenocarcinoma. Qual a região do esôfago onde mais comumente se desenvolve câncer? Então, se a gente pensar isoladamente, carcinoma escamoso, terço médio, adenocarcinoma, terço inferior. Mas se a gente juntar então os 35%, porque ó, carcinoma escamoso, 50% no terço médio, 35% no terço distal. Juntando com a maioria dos adenocarcinomas, que é no terço distal, então o principal local cometido por câncer, ele não definiu qual tipo de câncer, é por câncer geral. Então seria o terço inferior, porque a gente tem 35% dos casos do carcinoma escamoso e mais o restante dos casos de adenocarcinoma. Qual o fator de risco mais relevante para o adenocarcinoma? Doença do refluxo, metaplasia de Barré, adenocarcinoma. São patologias pré-neoplásicas, exceto tilose, lembra? Doença autossômica dominante, com hiperceratose palmoplantar, aumento de 40% no risco de ter câncer de esôfago, Plummer-Vinson, deficiência de ferro, a gente tem uma camada, né, na mucosa do esôfago, também aumenta o risco, lesões cáusticas também aumenta, e leiomioma, que é um tipo de câncer, na verdade não é câncer, né, desculpa, é um tumor benigno do esôfago. Em relação à neoplasia do esôfago, analise os itens abaixo. Fatores de risco associados à neoplasia de esôfago são o tabagismo e etilismo? Com certeza. Então, o tabagismo aumenta tanto o risco de adeno como do escamoso, e o escamoso, a gente tem os dois principais fatores, tabagismo e etilismo. O diagnóstico é feito através de endoscopia com biópsia? Com certeza. No seu tratamento é utilizado cirurgia, radioterapia e quimioterapia? Sim. Então os três fatores, as três alternativas estão corretas. São fatores patogênicos relevantes nos casos de câncer de esôfago, exceto ingestão de bebida muito quente? Sim. Esofagite cáustica, com certeza. Esôfago de Barré, aumenta o risco de adenocarcinoma. Mesoesôfago chagásico, que vai levar geralmente a calásia, que aumenta também o risco do espinocelular. Então, esclerodermia não aumenta o risco. Em relação ao carcinoma epidermoide do esôfago, em que percentual ele é encontrado no segmento médio intratorácico? Essa é questão difícil, né? É muito difícil de saber. Então, 38%, né, dos casos se encontram nessa localização. Qual dos neoepitélios que ocorre no esôfago distal abaixo, oriundos da doença do refluxo, está mais ligado ao desenvolvimento do adenocarcinoma? Então, é a metaplasia intestinal, ou esôfago de Barré. Então, a gente tem uma modificação, né, do epitélio. Esse epitélio que era estratificado passa a ser um epitélio colunar, que é mais resistente ao ácido. Só que esse epitélio, essa metaplasia, pode evoluir para displasia e posteriormente para adenocarcinoma.
Paciente 62 anos, tabagista, história de etilismo, com queixa de disfagia progressiva de líquidos para sólidos e perda de peso. Apresenta como importante hipótese diagnóstica carcinoma epidermoide do esôfago. O estudo diagnóstico mais importante num paciente suspeito de sofrer carcinoma esofágico é então o exame padrão ouro para a gente fazer diagnóstico e já vai servir para a gente colher o material é endoscopia digestiva com biópsia. Então espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de câncer de esôfago. Até mais!